Sejam tão bem-vindos para a nossa aula aqui do Grupo de Estudos. A gente vai trabalhar hoje juntos no capítulo 14 desse livro aqui. Quero aproveitar e deixar aqui, ó, quem está aqui comigo ao vivo aí na reprise, esse é o nosso livro de referência do Grupo de Estudos. Para quem não conhece, a Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, terceira edição. Se você tem a edição antiga, se você pode investir, é um super investimento para toda uma prática clínica, tá? Então, super recomendo. O capítulo vai aparecendo para vocês aí no slide, é a avaliação dos pensamentos automáticos. No meu livro físico, gente, a página é a página 235, tá? Se você tiver no PDF, oi, Eli, boa noite. Comenta aqui qual é o número do PDF, que aí ajuda quem tiver também no PDF, a gente desfolhar juntos as folhinhas aí do livro, tá? Lembrando, para que tem muita gente sempre chegando aqui no ao vivo ou na reprise, se for com dúvida, você que está na reprise, comenta, deixa aqui abaixo a sua dúvida, e você que está aqui ao vivo, aproveita para comentar aqui no chat, tá? A gente vai passar, então, sempre usando aqui o slide, e eu sempre vou tentar mencionar aqui as folhas, o número da página que a gente está trabalhando. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ó, quem já acompanha, quem já vem para as aulas, às vezes no ao vivo, vê depois, já sabe como que funciona. A gente sempre começa por aqui, eu sempre peço 2 favores. Se você puder, faz aí também. O que você vai fazer? Você vai pegar esse link que você recebeu no grupo, em algum lugar, manda aí para 3 colegas psicólogos, eu quero agradecer se você convidou. E se você estiver aqui, que veio por convite, me fala que eu quero te agradecer. E também, a gente chama de credenciamento. O que é o credenciamento? Você pegar o seu aparelho, o telefone, tirar uma foto ou um print de onde você está, colocar aí nos seus stories e me marcar, que depois eu vou lá conhecer um pouquinho melhor o teu Instagram, tá? Conhecer um pouquinho melhor o teu trabalho. Vai ter um material para baixar, então, no meio para o finalzinho da aula, eu vou falar que material é esse, como que você faz para baixar também. Combinado? Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? A Bilene está aqui com a gente, muito bem-vinda. Vou compartilhar, então, aqui, já estou compartilhando de lado, eu vou sempre passar ali para o lado. Qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar. Então, a gente vai trabalhar nesse capítulo, bem-vindo mais uma vez. E o que a gente vai ver nessa aula, então? Bora lá. Tem uma galerinha no Instagram, a gente clica na bio, vem para cá que está rolando um slide aqui bem legal. A gente, então, vai aprender ou reforçar o que você já sabe sobre, anota aí. Como selecionar os pensamentos mais importantes para a gente trabalhar na terapia. A gente vai ver que, sim, existem pensamentos mais importantes ou mais relevantes para a gente trabalhar com o paciente. Não é em todo e em qualquer pensamento, tá? Outra coisa que a gente vai ver, que ferramentas, porque existem várias, eu vou te mostrar aqui na prática quais são essas ferramentas para você e eu avaliar os pensamentos automáticos. E uma outra coisa que é muito comum de acontecer, vou falar baixo para que ninguém ouça, que é o seguinte: pode acontecer de na hora de você estar identificando, avaliando um pensamento do paciente, ele pode ser um pensamento verdadeiro. E aí, o que eu faço? Aqui eu vou te mostrar tudo isso, tá bom? Vou seguindo aqui com o meu slide. Eu quero também começar, só reforçar aqui com vocês, gente, como aparece para vocês no slide, para quem está comigo aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês, para eu ver vocês um pouquinho. Que é essa ideia que está aí. Olha aqui junto comigo e vê se faz sentido para ti também. É muito natural no nosso dia a dia, na nossa prática de atendimento, o paciente ou o cliente. Como é que vocês costumam chamar? Tem gente nova aqui, comenta aqui, você chama de cliente ou paciente? Eles têm uma variedades, né? Que traz centenas e milhares de pensamentos todo dia. Provavelmente você e eu também. Quem aqui já pensou várias coisas hoje? Eu teve vários pensamentos. Eu vou para aula com a Pri, não, eu vou arrumar a casa, eu vou fazer janta, eu vou dar banho na criança, eu vou botar comida para o cachorro, eu vou. A gente tem muitos pensamentos e muitas tarefas no dia a dia. Gente, o nosso paciente ou cliente é a mesma coisa. Estão falando paciente, eu também falo. Então, é a mesma coisa. Então, essa é a primeira ideia que a gente precisa entender. Que sim, ele ou ela vão ter vários pensamentos. Só que presta atenção aqui. Alguns, não são todos, serão disfuncionais e outros não. E a gente sempre vai trabalhar em quê? Naquilo que é disfuncional. Daqui a pouco eu vou detalhar melhor sobre isso. E talvez você saiba ou não, uma boa parte do processo de terapia é conceitualizar. Anota essa palavra aí, conceitualizar, ou seja, compreender quais são os pensamentos que eu falei anteriormente mais importantes, ou poderia ser mais relevante, para que a gente trabalhe na terapia, para que a gente ajude o paciente a avaliar, a questionar esses pensamentos para que ele tenha
uma melhora, né, para que ele tenha uma maior qualidade de vida. Então, todas essas ideias são importantes a gente acompanhar, tá? Vou seguindo aqui no meu slide, qualquer dúvida, fique à vontade para vocês perguntarem ou comentarem aqui. E aí a gente vai lá, então, para a primeira parte da nossa aula, anota aí, aqui no nosso livro de referência, capítulo 14. Se você tiver o livro físico, ou se você só quiser anotar, anota. Vamos juntos, eu vou desfolhar com vocês aqui ao vivo. Vocês vão perceber, porque tem muita gente ao vivo. Eu não fico lendo o livro todo, porque eu imagino e fica muito cansado. Então, tenta traduzir aqui. É a página 236, onde vocês vão ver exatamente o que eu vou falar aqui agora. Tá bom? 236, ali é a primeira parte do que a gente vai ver aqui agora. Como que eu seleciono os pensamentos mais importantes naquele que eu vou trabalhar na terapia? Essa é a minha primeira ideia, porque como eu falei anteriormente, a gente não vai trabalhar, não existe essa necessidade de trabalhar em todos os pensamentos. Porque você imagina, olha o que eu falei anteriormente, o paciente, o cliente, assim como eu e você, temos centenas e milhares de pensamentos diariamente. Como é que eu vou trabalhar todos eles numa sessão? Impossível, né, gente? Inviável. Então, a gente precisa selecionar. Só que para fazer isso, tem alguns detalhes que a gente precisa levar em consideração. Primeiro deles, anota aí. O tempo. É importante que a gente entenda o tempo de pensamento do meu paciente. Pri, como assim? Ele não está aqui na sessão, é no presente. Sim, mas tenta entender quando ele te traz uma situação, ele vai te trazer um pensamento, uma emoção, um comportamento, em que tempo cronologicamente ele está. Pode ser algo relacionado ao passado ou algo relacionado ao futuro. Faz sentido, gente? Então, essa é uma primeira ideia, tá? Porque isso vai nos ajudar a abordar, a entender melhor, a avaliar esse pensamento com ele. É lógico, se está te trazendo aqui, é no presente, estou aqui com ele em sessão, está acontecendo aqui, ele está me trazendo isso agora. Mas tenta entender, será que foi alguma coisa que já aconteceu, se já é no passado? O que vai, o que pode, o que ele acredita que vai acontecer é futuro. Eu vou dar aqui uma dica, tá? Não é regra, eu sempre repito essa mesma ideia, porque realmente é assim que funciona. O que a gente vê na prática, pelo menos na minha experiência, se vocês também já têm, fica à vontade para comentar também se isso faz sentido. Geralmente, um paciente ou um cliente com sintomas depressivos, com diagnóstico aberto ou não, mas com sintomas característicos de uma depressão, eles trazem muito pensamento no tempo passado, porque tem essa relação com algo que já aconteceu. Diferente de pacientes em quadros ou sintomas ansiosos, que trazem no tempo futuro. Então, também é importante a gente olhar para o tempo. Uma outra coisa que a gente faz, ok, Pri, entendi então, ele vai me trazer uma situação, eu vou... Lembrando que pela TCC a gente vai focar no pensamento, tentar entender o que aquilo significa, o que ele diz sobre ele. Beleza, entendi que é passado ou futuro. Agora, eu vou para um próximo passo, gente. Qual é o próximo passo? Anota aí. Eu vou ver, eu vou olhar, e inclusive junto com ele, eu vou tentar identificar. Vamos lá. Esse pensamento, ele é angustiante? Ele é inútil? Ou ele tem uma chance de recorrer? Ou de voltar novamente? Traduzindo é isso, tá? Olha aí, ó, a colega está comentando. A paciente trouxe um pensamento suicida no segundo dia de dengue, semana passada. Olha que, primeiro, que a situação é muito delicada, né, Eli? Obrigada por compartilhar com a gente. É algo bem delicado e, ó, ideação suicida, a gente imagina aí uma situação, óbvio, muito complexa, muito delicada e com uma necessidade de intervenção para ontem, né, gente? Encaminhar para um psiquiatra, rede de apoio, uma série de coisas. Mas, ó, ela entendeu que é algo que passou, e aí trabalhar em cima disso. E aí a gente dá esse próximo passo. Será que esse pensamento, ele é angustiante? Ele está ali sempre acontecendo? Ele não está ajudando, só está atrapalhando? Então, essa é a outra ideia. Quem aqui, vamos lá, para ser mais didática, quem aqui já foi alguma vez no sacolão? Eu não sei como é que é no estado de vocês aí. Eu sou do Rio de Janeiro. Lá no Rio a gente fala muito vou ao sacolão, comprar frutas e legumes. Aqui em Curitiba, onde eu moro, já vai fazer 5 ou 6 anos, aqui é muito frutaria. Eu não sei como é que é na cidade de vocês. Como é que é aí na cidade? Quem quiser, comenta aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai a esses lugares e a gente faz exatamente isso. A gente vai selecionar qual a fruta que eu vou levar para casa, né?
Ela tá boa? Essa laranja tá boa? Hoje mesmo eu fui comprar laranja para fazer um suco para minha mãe, que tá com a garganta bem ruinzinha, né? Fui lá para casa dela um pouquinho na parte da manhã, depois de fazer uns exames. E aí eu fui olhando para a laranja. Tinha uma que tava com mais pontinhas lá, não tava boa, eu deixei de lado. Então é mais ou menos essa ideia. Então, quando você for selecionar o pensamento do paciente, você nunca mais vai esquecer. Você vai lembrar da Pri falando de selecionar uma laranja. É mais ou menos assim. A gente precisa olhar para essas questões, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Acho que alguém tinha levantado a mão. Se você quiser, você pode comentar aqui no chat, tá bom? Não deixa passar a sua dúvida, não fica com ela, divide aqui com a gente. Eu vou seguindo aqui no slide, vocês ficam à vontade para perguntar. Então, essa é a primeira ideia, a gente não pode esquecer disso. Quer ler mais, se aprofundar? Página 236, para quem chegou depois, capítulo 14. Deixa eu passar aqui o meu slide, a gente continuar aqui. Para quem está chegando, muito bem-vindo, viu? Outra coisa que é importante também a gente ficar atento são essas informações que aparecem para vocês aqui. É natural, anote essa ideia, o paciente ou o seu cliente levar para o processo de terapia, ou seja, para a sessão, para o atendimento, para o encontro com você, pensamentos e problemas que não são importantes. Talvez pode parecer meio estranho. Nossa, Pri, como assim? Você está desvalidando o problema do paciente? Meio estranho que está falando isso, hein? É desvalidar o que ele está me trazendo? Não, gente, é porque é muito natural eles levarem uma série de pensamentos, ideias, até problema, que não tem aquela característica anterior. Vou voltar aqui no slide, ó. Não é angustiante, não é inútil, nem tem a chance de recorrer. Simplesmente veio, ele conseguiu lidar e está funcionando bem. Então, é por isso que a gente fala nesse sentido, tá? Então, eu vou sempre olhar para esses aspectos. Se ele é angustiante, se ele é inútil, se ele tem a chance de recorrer, a gente vai trabalhar. Outra ideia também, só para a gente fechar essa primeira parte, são os pensamentos adicionais. Por exemplo, vamos imaginar, deixa eu botar aqui para eu poder ver vocês, uma pessoa que tem, conheço como sacolão, a Vera tinha comentado, que tem, vamos pensar que é a síndrome do pânico, né, ou o transtorno do pânico. E aí ela está num lugar, de repente ela sente o coração acelerar, porque ela sente, e ela, se ela diz que está sentindo, porque está sentindo e realmente acontece, o coração começa a acelerar. Qual é a principal característica no pânico? Anota aí. É o foco excessivo nas sensações corporais. E aí ela pode ter um primeiro pensamento. Eu estou tendo um ataque. Esse pensamento pode levar a outro tipo de pensamento. Eu vou morrer. E aí eu vou enlouquecer. Vai levando ela para vários outros. Por isso que a gente também precisa, anota aí, descobrir outros pensamentos que vêm desse pensamento inicial. Isso também é comum de acontecer e a gente precisa estar atento a isso. Os nossos alunos lá do curso básico, assim como a Vera, que eu estou vendo aqui, e vários outros, quem está com a câmera aberta eu consigo visualizar aqui, alguns pelos nomes já gravei, né? A gente tem bastantes alunos lá no curso avançado, já domina isso aí, né, gente? Por favor, hein? E a gente sempre, inclusive, vou até aproveitar, a gente faz um quiz, tá? Após nossa aula do grupo de estudos, quando acabar aqui, eu vou lá para o meu story do Instagram, quem está no Instagram me ouvindo, eu vou para cá daqui a pouco, para fazer perguntas e respostas sobre essa aula. É uma brincadeira, é uma ideia, a ideia é para a gente fixar melhor o conteúdo. Então, quem quiser participar, será muito bem-vindo para a gente fixar a ideia daqui, tá? Então, essa é a primeira parte. Vai anotando todas as ideias aí, depois pega a reprise. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, assim eu espero, tá? Dúvida, a gente pode, fica à vontade. Aí vem a grande ideia. Ok, Pri, caramba, não tinha pensado, ou eu já sabia disso, estou só reforçando aqui. Beleza também. Mas quais são as ferramentas que eu posso utilizar para avaliar os pensamentos automáticos do meu paciente ou do meu cliente? Eu vou te dizer duas, eu vou te mostrar aqui e ainda vou te mandar o material. Então, você vai sair com tudo bem completo. Mas, antes de a gente aplicar uma ferramenta, uma atividade que eu vou te mostrar quais são elas, é preciso que a gente siga esse espaço que está aparecendo no slide para vocês. Eu primeiro preciso identificar. Depois, junto com o paciente, a gente vai conversar. Vamos trabalhar nesse pensamento? De repente, para ele não é consciente que é angustiante, que é inútil, que é recorrente. Você percebeu que ele traz isso com frequência, devolve isso para ele. E aí vocês juntos vão trabalhar. Pode ser, gente, que o paciente não queira, por vários motivos. De repente, aquilo ali, ele não se sente ainda preparado para trabalhar naquele pensamento específico, daquela situação. Tá tudo certo, trabalhe em outro. Sempre dá a sua devolutiva da importância de a gente trabalhar isso, mas se ele não quer, tudo bem.
Lembra sempre que o trabalho na TCC, a gente usa esse princípio, que é a colaboração, ou trabalho colaborativo. É um dos princípios dessa abordagem, tá? E aí, indo para a prática, quais são, então, essas ferramentas? Anota aí. Você pode utilizar um conjunto de perguntas de perguntas que são questionáveis a esse pensamento, que a gente vai chamar de perguntas socráticas, e também, você pode usar a folha testando os pensamentos. Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Você pode utilizar, inclusive, desde a tua primeira sessão. Isso assim, é importante que você olhe para o momento, se vai ser possível, se não, porque às vezes no primeiro atendimento, não sei se faz sentido para vocês, a gente tem que colher tanta informação que pode não dar tempo, literalmente. Porque, ó, gente, cuidado, se você vai começar a trabalhar no pensamento, é importante que esse ciclo se feche antes do teu paciente ir embora. Não deixe isso aberto, isso é muito perigoso, tá? É importante que a gente, cada atendimento com ele, a gente consiga deixá-lo da melhor forma possível para ele ir embora, para ele ter uma semana pelo menos um pouquinho melhor. Não deixe ele sair da sessão aos prantos, não deixe ele sair angustiado. Tenta trabalhar nesse sentido também, tá? E aí você pode começar desde essa primeira. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas tem um comentário, e eu gosto de ler os comentários, as perguntas de vocês. O paciente traz pensamentos como: ninguém quer namorar comigo porque sou gorda, mas é um pensamento da sociedade também, devido a um padrão estético que existe. Nesses casos, não seria apenas pensamentos da cabeça dela, né? Porque, infelizmente, a maioria da sociedade pensam assim. Concordo com você, Stephanie. Então, você pode trabalhar, inclusive, aqui uma psicoeducação, né? Que realmente a cultura, a sociedade traz isso, né? Que para a mulher ou o homem perfeito, né? É daquele tipo, daquele estereótipo. Muito legal a tua observação. Obrigada por compartilhar aí com a gente, tá? Vou seguindo aqui para mostrar para vocês o nosso conteúdo aqui. Essa daí, gente, essa imagem que aparece para vocês está lá na página 238. Eu gosto de falar e conferindo para ver se está certinho. Tá no finalzinho ali do rodapé desse livro aqui, ó. A gente aqui no Instagram também é o nosso livro de referência. Então, na página 238, é a figura 14.5. Aí, vocês estão vendo? Tem as perguntas do questionamento socrático. A gente geralmente usa essas aí. Lembrando que perguntas do questionamento socrático são perguntas, como eu falei anteriormente, para ajudar o paciente a questionar o que ele está pensando. E a gente começa com a primeira pergunta, por exemplo. Quais são? Vamos pegar o exemplo que eu trouxe aqui. O paciente com um transtorno de pânico, ele está num lugar e aí ele sente o coração acelerado, a primeira coisa que vem é: eu vou morrer. E aí eu faço a pergunta para ele: quais são as evidências de que esse pensamento automático é verdadeiro? Deixa ele falar. E que não é verdadeiro. Existe uma explicação alternativa ou diferente? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? E como você, né, como eu poderia lidar com isso? Qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Enfim, tem várias aí. Você nem sempre precisa aplicar todas, você pode aplicar todas, metade delas. Eu sempre falo, eu gosto muito daquela penúltima, que a gente chama de distanciamento, né, emocional, onde eu peço para o meu paciente, ou meu cliente, eu chamo de paciente, me dá o nome de um amigo, de um familiar, de alguém que ele considera, que ele gosta muito. E aí eu peço para que ele coloque essa pessoa, imagine, vamos lá, se essa pessoa, esse nome que ele te deu, estivesse na mesma situação que você, e tivesse esse mesmo pensamento, o que, que você diria para ele? Geralmente, eu sempre falo assim, nas minhas experiências, cai como luva a resposta, e eu pergunto: isso se aplica a você? Será que serve para você? E muitas vezes a gente ri e sorri juntos, porque quando a gente faz isso, é como se a gente tirasse o paciente dele mesmo, a gente coloca ele vendo de fora, então a gente apresenta para ele outras possibilidades. Então, essa é uma das principais, gente, ferramentas para a gente avaliar os pensamentos automáticos. Tranquilo até aqui? Sim, não, dúvidas? Tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável? Eu vou seguindo aqui no meu slide, tá, gente? Então, essa é uma das primeiras, se não a mais conhecida, né, ou famosa ferramenta para a gente ajudar a avaliar o pensamento automático do paciente. Mas tem uma outra, que é a página 239. Lembrando que a gente chegando a esse livro aqui de referência, capítulo 14, na página 239, a gente tem ali também perguntas que fazem parte lá da folha de exercício, testando os pensamentos.
Então, a gente tem várias aí. E ela, para quem não sabe, nunca ouviu falar... Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Testando os pensamentos? Sim ou não? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Carolina. Carolina fez uma boa pergunta, né? Como saber se aquele pensamento, de fato, não condiz com a realidade? Existem situações que eu fico confusa se, de fato, foi uma interpretação disfuncional, se realmente a situação ocorreu. É a terceira parte da nossa aula, Caroline, a gente vai falar sobre isso. E quando ele é verdade? A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu só vou seguir aqui para eu não misturar e me confundir aqui no meu raciocínio, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, essas perguntinhas, elas fazem parte dessa folha de exercício. Ela é uma versão similar, parecida ao RPD, mas ela tem uma estética, um modelinho mais simples, para muitos pacientes, inclusive para muitos colegas de profissão. Então, tem perguntas do tipo: qual é a situação? O que eu estou imaginando, pensando ou imaginando? O que me faz achar que é verdadeiro? O que me faz achar que não é verdadeiro ou não completamente verdadeiro? De que outra forma eu posso olhar para isso? Olha quantas perguntas. E lá no final, ó, o que devo fazer agora? E na penúltima também tem ali uma pergunta que eu acabei de falar do questionamento. Ó, o que eu diria ao meu amigo, fulano de tal, se isso acontecesse com ele? É uma outra forma também de a gente fazer. Então, identifique qual a melhor ferramenta para você aplicar e qual a melhor ferramenta para o paciente utilizar. É importante que a gente olhe para o nosso funcionamento, que a gente respeite o nosso ritmo e do nosso paciente também. Pode ser que a primeira estrutura lá, daquelas perguntas um pouquinho mais curtas, funcione melhor para um paciente do que para outro, e está tudo certo. Então, essas são as ferramentas que a gente utiliza para ajudar o paciente nesse processo. A gente vai ter uma aula um pouco para frente, eu não vou me aprofundar, porque senão a gente vai entregar toda a aula no nosso próximo encontro, que a gente vai entender como responder a esses pensamentos. Então, a gente já teve uma aula sobre como identificar, aqui é como avaliar, então, que tipos de ferramenta a gente usa para fazer, são essas aí, e depois a gente vai ver como que a gente responde, tá? Eu só não vou antecipar, porque senão a gente vai entregar toda a nossa aula, e a ideia é a gente ir devagar para a gente tentar absorver tudo. A minha recomendação é: assistem depois a reprise, pula essa parte introdutória, printa a tela, faz o rabisco de vocês, e principalmente, quando acabar aqui, vão comigo lá para o nosso quiz ao vivo, lá no meus stories, fica no ar por 24 horas, para vocês fixarem melhor junto comigo o conteúdo aqui da nossa aula, tá? Anota também a página, tudo isso vai te ajudar com toda certeza. A gente já vai ver essa outra parte aqui. Vou só parar de compartilhar, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Olhando para essa pergunta que tem tudo a ver com o nosso conteúdo aqui, que é como avaliar o pensamento automático do paciente. Olha aqui para essa pergunta, pensa aí e responde aqui para mim. Acho que aparece para vocês já aí. Você que está aqui comigo ao vivo ou aí na reprise, sente ou já sentiu dificuldade nessa fase de avaliar o pensamento automático? Uma colega já comentou ali, né? Até comentou sem saber que eu iria fazer essa pergunta sobre essa questão um pouco mais específica no caso que ela trouxe, mas eu queria ouvir de vocês. Ouvir não, eu queria ler, né? Sobre o que vocês acham. Alguém aqui, ao vivo ou na reprise, já sentiu dificuldade nessa fase? Que fase, Pri? Avaliar o pensamento automático? Na hora, sei lá, vem uma confusão, como vou usar a palavra que a colega comentou, né? Que é muito natural de acontecer também. Quem mais? Ó, eu já. Você sente dificuldade? Lembrando que a gente está aqui na nossa comunidade, né? Entre colegas de profissão, para a gente aprender, e a ideia é que a gente se ajudar. Sim, eu. Pois é, gente, é muito natural disso acontecer em várias etapas, em várias fases da terapia. Lá na fase de avaliação, lá na fase de intervenção e mais um monte de coisa. A gente precisa sempre estar atento. Ó, a Samanta comentou que sim, a Elizabeth também. A estar atento, primeiro, em que fase, em que momento que eu estou na terapia. O que eu posso fazer para ajudar esse meu paciente? A primeira coisa é essa, entender o que eu estou fazendo com ele ali. Já passei por várias experiências e quem me acompanha já ouviu falar de passar por momentos, na época da faculdade, nos estágios, de uma colega trazer uma técnica de uma outra abordagem para aplicar que não fazia sentido. Não ia atrapalhar, mas não fazia sentido. Então, às vezes, a gente fica... É natural a gente correr atrás de ferramenta, de técnica para aplicar. Mas para que eu estou fazendo isso? E onde que eu posso achar isso? E eu quero perguntar para vocês aqui,
alguns depoimentos que a gente vem recebendo já há algum tempo. Quem está chegando agora vai começar, se quiser acompanhar um pouco mais de perto, vai entender melhor. Olha que depoimento, né? A gente tem recebido aí sobre todo o nosso conteúdo aqui e lá também no nosso curso avançado. Ó, a forma como as aulas foram ministradas foram boas, explicação de forma clara, detalhada, através de exemplos e técnicas trazidas. A disponibilização de materiais em PDF também ajudou. Aqui uma outra colega comenta, né, sobre a dinâmica, né, da aula. Os PDFs também recorrem, isso ajuda bastante, inclusive o paciente dela. A outra colega comentou também da didática da aula, contribuindo muito para alguns questionamentos. É natural a gente ter os nossos próprios questionamentos, né? E ela traz aqui que reafirmou a prática dela com ótimos resultados nos atendimentos. Agradecendo aqui por a gente compartilhar. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se permite estar com outros colegas, como a gente está aqui hoje, né, ao vivo, 17 de junho, para a nossa aula, entender, aprender, ou reforçar o que a gente sabe, tudo isso, gente, contribui muito para o nosso processo enquanto profissionais, para o nosso processo, de uma forma geral, da terapia em si, para oferecer aos nossos pacientes uma maior qualidade de vida. E lá no nosso curso avançado em TCC, que hoje, inclusive, é o último dia para vocês se inscreverem com bônus exclusivo, que eu já vou falar daqui a pouco, quem quiser vir fazer parte, vem fazer parte. A gente traz justamente essa ideia. Lá você não vai ver apenas uma aula ou um módulo específico de como avaliar. Você vai ver muito mais do que isso. Eu quero apresentar para vocês aqui. Mas antes eu quero perguntar, em que momento você, que está aqui comigo ao vivo na reprise, se percebe agora? Você se percebe, se vê como recém-formado, que aí tem pouca experiência, o que é natural, você acabou de se formar recentemente, e aí tem pouca experiência. Você está mudando de abordagem, e aí você provavelmente tem uma dificuldade que é diferente do recém-formado. Por quê? Porque você já atende, já atendeu. Agora você está adaptando seus casos para uma nova abordagem. Ou, de repente, você está em transição de carreira, está vindo do RH, está vindo de uma outra área, para o contexto clínico. Também vão surgir dificuldades. Uma dificuldade também diferente de quem está mudando de abordagem, de quem é recém-formado. Por quê? Porque agora você vai naturalmente sentir dificuldade agora em se adaptar, além do atendimento em si, a esse contexto clínico. E olhando para essas 3 fases ou 3 momentos, qual dessas fases ou momentos você se percebe? A fase 1 ou o momento 1, recém-formado, o momento 2, mudando de abordagem, ou o momento 3, em transição de carreira? 1, 2 ou 3. Queria que vocês me dissessem aqui no chat, por favor. Tem comentários ainda, ó. A Samantha falou, na fase 1, mas ainda estudando, estudante. Tem pacientes que os pensamentos são claros, enquanto outros não, são mais difíceis de identificar. E são mesmo, Sheila, isso é muito comum de acontecer, tá? Não sei se é regra, mas também na minha experiência, a gente sempre vai ter coisas para compartilhar. Eu já passei por experiência de entender um pouco melhor pessoas ou pacientes que são mais razão, são mais racionais, a gente consegue perceber, né? Do que aquelas tipos de pessoas que são mais emoção. Esse razão, ele consegue trazer de forma muito clara o que ele está pensando. Já aquele que é mais característica de uma emoção, ele traz mais as emoções, ele tem uma dificuldade. Não sei se é exatamente essa fase que você passa ou já passou por aí. Ó, na fase 3, a Kátia comentou, então ela está em transição de carreira, e aí é uma dificuldade diferente das outras duas, né? A Emanuela, na fase 1, recém-formada, sim, faz sentido para mim, que bom. Por que eu estou te perguntando em que momento que você está, né? Ó, não sou recém-formada, mas nunca exerci a profissão. Emanuela, você é formada em psicologia, é isso? Se for, o que está faltando você atender, moça? Bora? O que está acontecendo? Bora atender. Tem gente querendo te ouvir, Emanuela. Eu me lembro do meu início de carreira, né, na psicologia, que a gente se preocupava, né? E aí eu entendi, não, as pessoas vão chegar e vão vir também, claro, pela dor dela, começa por ali, por ela, né? Pela dificuldade, pelo que ela procura, mas também vão ficar ou não também pela minha forma de me comunicar. Uns vão se conectar e outros não, e tá tudo bem, né, gente? Que legal, ela é formada. Vamos bora para cima, hein? Ó, então vocês falaram aqui, tá bem dividido, né? 1, 2 e 3. Fase 1, fase 2 e fase 3. Eu quero apresentar para vocês o nosso curso avançado em TCC, que eu já havia comentado.
Alguns de vocês já conhecem, a gente veio recentemente do nosso treinamento em TCC, que aconteceu. O próximo agora lá, mais para o final do ano, a gente deve ter novamente. E como é que funciona, né, o nosso curso avançado em TCC? Eu quero apresentar para vocês aqui bem rapidinho. Dentro do curso avançado, primeiro que o teu acesso ele é imediato. Então, você se inscreveu aqui agora, por exemplo, você já vai receber no seu e-mail pela plataforma da Hotmart, que é uma plataforma mundialmente conhecida. São 6 módulos gravados, 12 encontros ao vivo. Então, todo mês a gente vai estar ao vivo com os nossos alunos. Existem 5 bônus, que eu vou explicar daqui a pouco quais são eles. Acesse a nossa caixa de ferramentas, que são vários materiais para vocês baixarem. E ela é inédita porque a gente não tem essa caixa em nenhum outro projeto, tá? Aberto. Cada módulo também tem uma apostila, que vocês também podem baixar, quem quiser. Alguns gostam de imprimir, né? São mais visuais, assim como eu. Tem a nossa comunidade dos alunos, que a gente estava numa plataforma, a gente está agora em outra, que é o WhatsApp, que é muito mais acessível. Foi também sugestões que a gente recebeu dos nossos alunos. O suporte acontece dentro, inclusive, da comunidade e fora também. Você concluiu todo o curso. 100% você pode solicitar o seu certificado e o acesso é por 1 ano, tá? Dentro dos módulos, como eu falei, são 6, né? Então, tem ali de boas-vindas, depois tem a divisão geral, um pouco de história da TCC, como realizar a sessão de avaliação, tem toda a estrutura, o que você faz depois e mais um monte de coisa. Depois, como realizar a primeira de terapia, que geralmente é aquela que vai acontecer depois da avaliação. Ela também tem uma estrutura, ou seja, um passo a passo, até quase o finalzinho ali. Tem também o módulo sobre término e prevenção de recaída, é natural, você está atendendo o paciente, e aí ele pode, no meio do processo terapêutico, ter uma recaída ou retroceder. O que você faz? Como que você faz? No módulo 5 são as principais técnicas da TCC, então a gente fala um pouco sobre isso de forma mais aprofundada que a gente está falando hoje, de avaliar os pensamentos. Tem o processo de identificar e modificar crenças, também da conceituação cognitiva, modelo cognitivo, mais um monte de coisa. E a gente tem módulos extras, né? A gente tem um módulo, na verdade, extra, porque são várias especialidades. Foram também sugestões que nós recebemos. Então, a gente trouxe alguns profissionais das áreas deles específicas, como psicologia infantil, terapia de casais, luto, psiquiatria e transtornos alimentares. Então, são profissionais especialistas nas suas áreas, com aulas incríveis. Inclusive, um pouco mais cedo antes de vir para cá, eu vi um comentário de uma das nossas alunas lá falando da psicologia infantil, maravilhoso. O conteúdo lá da nossa aula que a gente recebeu. Eu falei de 5 bônus dentro do curso avançado, então tá aí, ó. Como aplicar a anamnese, como usar o DSM para diagnosticar o paciente, como que eu crio um plano de tratamento e ainda um treinamento em atendimento online, de repente você quer atender online, como é que você faz? Fazer o cadastro no EPSI, a gente mostra por dentro. É um treinamento que já aconteceu, a gente trouxe para o curso. E um workshop também, eu vi também uns comentários lá na plataforma de um aluno também falando, agradecendo muito, né, por esse workshop que também já aconteceu sobre os documentos. Ele está todo atualizado, tá? Então, tem atestado, declaração, parecer, a finalidade de cada um, a estrutura, tudo a gente mostrou no workshop lá. E você que vai ser, que se quiser vir como aluno, que já tá lá liberado, tá? E aí, eu queria perguntar para vocês, né, tentando falar de forma bem rápida, para a gente aproveitar também melhor o nosso tempo. E lembrando que hoje, dia 17 de junho, é o último dia para você se inscrever. Queria perguntar para vocês quanto que vocês acham que custa. No nosso último encontro, a gente teve vários valores, né? Cada um falou um preço. Um deu 300, outro deu 1.000, outro 1.500, 2.000. O que vocês acham? Ó, tive alguma dificuldade para me inserir no mercado, mas sinto a necessidade de retomar o meu lugar. Vamos lá, Emanuela. Espero muito que o nosso grupo de estudo te ajude, viu? A psicologia é minha verdadeira paixão. Que massa! Ainda está com as mentorias incluídas? Está sim, a Stephanie perguntou. Quando vocês pensam aí no valor, vou aproveitar para poder mostrar para vocês. Para quem não sabe, tem muita gente chegando ainda, a gente tem esse curso avançado, que hoje é o último dia para se inscrever, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para o lado para mostrar para vocês. Quem se inscrever hoje ainda até as 23h59 vai ter direito, então, a um mega bônus que a gente está chamando, que são 5 mentorias em grupo. Além dos encontros ao vivo, né, com os nossos alunos, todo mês ainda tem as mentorias. Ela tinha perguntado e te respondendo, tá, Stephanie? Tem sim, eles estão inclusos até as 23h59. Vamos lá, passar aqui para o lado. Deixa eu passar aqui o tracinho aqui, ó. O valor do nosso curso avançado, ele é R$ 497 à vista, ou pode parcelar em até 12 de R$ 49,60. Então, por exemplo, vai fechar hoje as inscrições, porque as inscrições fecham hoje para você ganhar de presente um mega bônus, 5 mentorias em grupo.
Amanhã você pode se inscrever? Pode, depois da manhã também, está sempre aberto, tá? Mas aí você não tem esse bônus, modéstia à parte, maravilhoso. Você pode levar caso para você atender, ele você quer divulgar seu trabalho, a gente vai estar ao vivo para conversar sobre qualquer assunto na nossa mentoria. Então, quem quiser se inscrever, eu até me antecipei, tá aí, ó, é a nosso bônus exclusivo, né, para o treinamento que acabou recentemente, que é a nossa mentoria em grupo. Inclusive, a gente já tem alunos lá, acho que amanhã ou depois a gente vai entrar em contato para marcar já as datas, tá? Lembrando que depois, quem quiser, também muita gente perguntou, Pri, eu posso, já sou aluna, por exemplo, da Avançada, eu posso ir para a mentoria em grupo? Pode. Você que é aluno também, se você quiser, vem participar. O valor é R$ 297, dá para parcelar. Agora, quem entrar hoje, por exemplo, como aluno, vai ganhar essa mentoria. Ela é R$ 297 porque ela é em grupo, então a gente consegue fazer, sim, um preço um pouco melhor, né? Mas você não vai pagar esse valor. Você vai ganhar ele aí de presente. Eu vou pedir para o Fábio, de suporte, colocar para a gente o link aqui no chat. Eu vou retomar aqui o nosso conteúdo, mais uma parte da aula, tá? Para a gente fechar bem bonitinho aqui. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Tá certo, gente? Vou voltar aqui com o meu slide. Dúvidas, fiquem à vontade. Ó, o link já está aqui. Qual o livro de referência e onde eu encontro? A Abilene falou. O livro é esse aqui, Abilene, ó, que a gente utiliza, tá? É o nosso livro da TCC, é o nosso livro de referência da terceira edição. E o link para se inscrever tá aqui no chat. Se você se inscrever enquanto a gente estiver aqui, quem também está aqui no Instagram, fala que me inscrever, que eu quero te dar boas-vindas. Eu vou voltar aqui com o nosso slide. Quero só reforçar que hoje, dia 17, é o último dia para vocês ganharem as mentorias, tá bom? Mas depois você pode vir se você quiser. Vamos lá para a terceira parte da nossa aula. Falei que era 45 minutos, a gente deve passar mais uns minutinhos. Lá na página 253, que acho que era uma pergunta da nossa colega, logo um pouquinho para frente, um pouquinho antes, né? Deixa eu conferir aqui. Na página 253, deixa eu confirmar. Tem ali uma informação que eu acho muito importante de a gente trazer aqui para a nossa aula, que é essa que está aparecendo para vocês, né? O que você faz, o que eu faço quando os pensamentos são verdadeiros? Tem 3 coisas que a gente pode fazer. Se você quiser, inclusive, anota aí. Aparece para vocês a slide, né? Que para mim tinha sumido, mas voltou. Então, tem 3 coisas que a gente pode fazer. Primeiro, focar na solução do problema. Vamos imaginar aqui, vou falar aqui, que eu estou aqui com o slide aberto, com o chat, então só consigo ver alguns de vocês que entrar com a câmera aberta. Vou pegar aqui a Eli Xavier, que está aparecendo para mim. Vamos supor que a Eli Xavier chega para mim, sei lá, vem para o atendimento, e aí, ela fala, sei lá, a vizinha não gosta de mim. Vamos ser sinceros, gente. Dá para eu mudar, dá para eu ir lá na vizinha e falar, olha, você gosta, vai gostar dela. Não tem como a gente fazer isso, certo? Óbvio que não. O que a gente vai fazer? É focar na solução do problema dela. Porque o incômodo não é dela, a dor não é dela, o desconforto, a chateação, qualquer outra coisa que seja. Então, a gente vai olhar para o que ela está me trazendo, tentar ajudá-la nessa solução. Vamos lá, vamos pensar em várias soluções. Se mudar dali, né? Sei lá, vamos supor que a vizinha não gosta, ou a vizinha o vizinho é muito barulhento por causa da música. Um exemplo, né? Que é muito comum de acontecer. De repente, vou ter que fazer um acústico, né, em casa, mandar reformar. Então, a gente começa a pensar em soluções. Depois, a gente vai para as soluções viáveis, né, as que podem ser feitas ou não. Então, essa é a ideia, é focar, a primeira ideia é isso, é focar na solução daquele problema, tá, gente? Anota aí. Uma outra coisa, o paciente ele pode trazer um pensamento verdadeiro. Caramba, vamos lá, o vizinho realmente não gosta do paciente. O que eu vou fazer? Então, eu vou também entender qual a conclusão que esse meu paciente traz sobre essa situação. A conclusão que ele traz é válida ou não é válida? Ela é inválida. Ela é funcional ou disfuncional? Ou seja, ele poderia dizer, o vizinho não gosta de mim porque eu sou péssimo, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim. Opa, vamos lá, vamos entender esse significado, né? Vamos entender essa conclusão que ele chega sobre essa situação, sobre esse pensamento que ele teve da situação. Então, é uma outra coisa para a gente pensar. Vamos tentar entender essa conclusão que ele chega. Vamos pegar um outro exemplo que eu sempre falo.
Liguei para minha paciente, para uma amiga, sei lá, marquei alguma coisa com ela e aí fiquei de dar um retorno e não dei o retorno. Por vários motivos, pode ser, vamos lá, pensar a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui, porque eu esqueci. Mas aí eu posso chegar numa conclusão de que, caramba, eu não retornei para minha amiga. Eu sou uma pessoa horrível. Gente, vamos lá, será? Não faz a gente pensar e repensar? Então, essa é a segunda ideia. Então, se meu paciente traz uma ideia, um pensamento verdadeiro, a gente vai tentar chegar também na conclusão. Vamos lá, então quer dizer que se você não responde, não respondeu porque você esqueceu por qualquer outro motivo, mas você não respondeu, essa é a situação. A sua amiga, você é uma pessoa má, então quer dizer que todas as pessoas que não respondem a outra é uma pessoa má? Eu começo a questionar. Eu uso, inclusive, aquelas perguntinhas. Vamos ver as evidências que diz disso, né? Então, toda vez que eu não respondo a alguém, eu sou uma pessoa má. Se fosse assim, eu pegando esse exemplo para mim, gente, para quem me acompanha lá no meu Instagram, está chegando a quase 20 mil seguidores. A gente tem lá no Facebook, acho que quase 3, a gente tem no YouTube quase 5. Em vários outros projetos que a gente faz, eu não consigo responder. Imagina se essa conclusão fosse minha. Hoje, talvez eu não estaria com vocês aqui, né? Talvez eu estaria adoecida emocionalmente. Então, a gente vai tentando ressignificar. E uma outra ideia, já vou ler a pergunta de vocês, podem mandando pergunta e comentário. E a outra é trabalhar a aceitação e e voltar a focar na ação de valor. Vamos pensar aqui numa coisa. Todas as vezes que eu particularmente penso em processo de aceitação, falando de mim, tá, gente, da minha percepção, uma das primeiras coisas que vem à minha mente, por exemplo, é um processo de luto. A gente sabe que alguém que já perdeu alguém alguma vez na vida, acho que sim, né? A gente poderia levantar a mão, tem alguns colegas balançando a cabeça, alguns como é natural, gente. A única certeza que a gente tem da vida é o quê? É a morte. Em algum momento a gente vai perder, é doloroso pra caramba. Né? É muito doloroso. Muita gente não sabe, mas eu tive uma irmã, eu hoje era para estar aqui comigo, talvez ela ia trazer ela para cá. E ela faleceu ainda bebezinha, ela foi para casa, ficou com um mês, e muita gente nem sabe disso. Um mês e 19 dias, ela nasceu com vários problemas de saúde, voltou, fez várias cirurgias, mas ela não resistiu. Foi muito difícil. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, né, do caixão bem pequenininho, aquele caixão branco. É muito delicado, é muito dolorido. Até a gente chegar num processo de aceitação é difícil. E o que tem a ver isso com o pensamento também? Então, o paciente traz uma ideia, por exemplo, essa questão do processo de luto, né, de aceitar que alguém se foi. E aí ele pode, de repente, começar a se culpar. Ah, eu devia ter feito mais. Tá vendo? Se eu tivesse ali presente. Ou seja, a gente também vai olhar para isso, acolher, escutar, a escutativa que eu sempre falo, né? Mas trabalhar também nessa aceitação e voltar naquilo que ele pode fazer para a vida, para continuar a vida. Então, são ideias que a gente traz para todas as vezes. Eu quero que vocês nunca mais esqueçam disso, por favor, com muito carinho. Toda vez que o seu paciente te trouxer um pensamento e vocês investigaram, ele é real, ele é verdadeiro, trabalhe nesses 3 aspectos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá? Quem quiser também ler e se aprofundar sobre isso, vai lá na página que eu mencionei aqui, 253, tem ali, ó. Tem as estratégias que eu falei, com outros exemplos e de forma até mais detalhada. Então, anota aí, são só 2 páginas, gente, é bem curtinho, leia, releia. Eu gosto muito do livro da Judite, porque ela é muito didática, tem ali que, se vocês, quem tiver com o livro, deve estar vendo aí também. Tem ali, ó, a Judite falando e o paciente respondendo. Ela falando, ela está fazendo ali a intervenção. Então, vocês podem olhar para poder reforçar. Tem exatamente o que eu falei aqui ali no livro. Então, olha, eu sugiro que vocês olhem, tá? Dando uma tosse aqui de repente, mas vamos lá. A Caroline comentou, às vezes tem o receio do cliente generalizar e achar que toda a interpretação é distorcida, e isso acabar prejudicando a análise dele. O que você pode fazer aqui, Caroline, é uma psicoeducação. Você, inclusive, você pode até usar uma outra técnica para trabalhar isso, se você se sentir à vontade, confortável, a autoexposição. Se em algum momento você se percebeu numa situação igual ou parecida dele, igual que ninguém, igual a ninguém, né? Mas parecida com a dele nesse questionamento, você pode falar isso para ele, tá? Voltando aqui com o áudio que deu uma engasgada aqui. Tá bom, Caroline? Espero muito que dê muito certo. Não esqueçam, gente, de ler o livro. O livro, com toda certeza, vai trazer para você e para mim
muito mais informações. E antes de a gente terminar, eu quero trazer aqui como uma forma de te agradecer. Você ficou comigo aqui ao vivo, você que participa, você que está vendo na reprise. Eu vou entregar para vocês um modelo em PDF amanhã, lá nos nossos grupos do WhatsApp, nossos grupos de estudos. Se você não tiver, chama a gente lá no direct, no Instagram, ou lá no próprio WhatsApp, no privado, e fala, olha, eu queria participar, eu não estou, manda o link, por favor. A gente manda para você. Um modelo de registro de pensamento disfuncional, ou aí traduzida aí a sigla, né, RPD. Por quê? Porque lá no RPD também é uma ferramenta para a gente ajudar o paciente a avaliar e responder os pensamentos. No rodapé dele tem as perguntas do questionamento socrático. E se eu não me engano, deixa eu só confirmar para a gente fechar aqui a nossa aula. A gente vai ter uma aula, deixa eu só ver se é isso mesmo aqui no capítulo. Peraí. Eu acho que é isso mesmo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre como responder aos pensamentos automáticos. É o capítulo 15. Quem quiser já anota, já vai lendo, já se prepara aqui para a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho também sobre o RPD. Então, já pegam amanhã, tem que estar lá no grupo. Se não tiver, chama a gente que a gente manda para vocês, tá? Qual é a senha? Hoje não vai ter senha, tá? Eu vou mandar para vocês lá um PDF, tá bem bonitinho. E não tem senha hoje, mas geralmente a gente tem senha para vocês baixarem o material, hein? Hoje eu não vou passar senha. Resumindo, então, até aqui, gente, tudo que eu falei, presta atenção aqui. Você, primeira coisa que a gente vai fazer antes de eu avaliar, questionar o pensamento, eu vou selecionar os pensamentos para eu trabalhar na terapia. O que eu quero dizer é que eu não vou trabalhar em todos. Por que não? Lembra que são centenas e milhares? Não vai dar tempo, né? Então, eu vou olhar. Ah, ele trouxe 10. Começa por um. E aí você vê aquelas ideias que a gente falou. É recorrente? É angustiante? É inútil? Tem a probabilidade de voltar semana que vem, voltar e voltar? Ok, aí você trabalha nele. Use as ferramentas para avaliar. Quais são as ferramentas? A gente mencionou as perguntas do questionamento socrático, aquelas perguntinhas que eu mostrei aqui da folha testando os pensamentos, que é uma versão simplificada do RPD. E também a gente pode utilizar outros métodos, outras formas para avaliar um pensamento quando ele é verdadeiro, que são esses que eu falei, essas 3 ideias. Lembra? Focar na solução. Deixa eu voltar aqui, eu não lembro todo de cabeça. Vou dar aqui um spoiler, vou dar aqui um gostinho a mais para vocês fixarem. Ó, vou voltar aqui no slide. São esses 3 aí, ó. Focar na solução do problema, investigar se ele tirou uma conclusão inválida ou disfuncional e trabalhar a aceitação e voltar a focar na ação de valor, tá? Então, esses são os 3 métodos ou formas para a gente poder trabalhar também quando o pensamento ele é verdadeiro. E para a gente não ficar só aqui nesse conteúdo, eu tenho um desafio para você. Quem quiser fazer e me mandar, alguns colegas mandam, fiquem à vontade. Quem não quiser também não tem problema. Mas a ideia, como eu sempre falo, quanto mais pratica, melhor fica, é a gente aplicar com a gente mesmo, independente se eu estou atendendo ou não, tá? Que é usar as folhas de exercício com vocês. O que vocês podem fazer? Quem tem um livro, você consegue ver lá as perguntas. Quem não tem, vê aqui a reprise, printa e faz com você mesmo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante aí no teu processo de aprendizagem. Assim, eu espero muito, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Deixa eu pegar mais um pouquinho de água. A gente está terminando. Eu falei que era 45 minutos. A gente sempre tenta no máximo, né? Acontece às vezes passar um pouquinho, mas não muito. Tento ser direto ao ponto máximo que eu consigo. A gente vai daqui a pouquinho para o meu story do Instagram, como eu falei. Quem sabe você está na reprise, deu tempo de ver esse quiz rolando sobre a nossa aula para a gente fixar aí o conteúdo, tá? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, Pri. Quando precisa trabalhar o auto-perdão com a paciente? Eu não entendi se é uma pergunta ou se é um comentário. Peraí. Quando precisa trabalhar o auto-perdão? Vou pegar aqui uma ideia do que eu falei do processo de luto. Vamos supor que é natural uma pessoa, quando perde um ente querido, talvez ela comece a ter sentimentos de culpa, de autorresponsabilidade, né? De se questiona, e aí ela não se perdoa porque ela acha que ela deveria ter feito alguma coisa, ou uma outra situação, alguém fez alguma coisa direto ou indireto com ela,
E aí talvez a pessoa até já perdoou, ela perdoou, mas ela não perdoa ela mesma, então é um processo dela olhar para dentro dela, entendeu? O que está ali ainda dentro dela que faz ela não conseguir se perdoar? Então é tentar entender primeiro, vamos lá, vamos entender juntas. O que você acha que pode estar te atrapalhando não se perdoar? Porque o auto-perdão é perdoar a si mesmo, né? Eu gosto muito, Eli, você me fez lembrar, vou pegar aqui atrás de mim, esse livro. Cadê? Aqui, ó. A Mente Vencendo o Humor. Não sei se vocês conhecem. Ó, tá aqui atrás de mim. Já ouviram falar desse livro? Tem gente aqui no Instagram também. Esse livro aqui, ó, já, ó, eu vou até te dar aqui a página. Eu trabalhei com ele um tempinho atrás, daqui a algumas semanas. Aqui tem a carta de perdão. Deixa eu ver se eu vou conseguir localizar assim rápido. É que é muita informação aqui, muita leitura, deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu não vou conseguir olhar rápido, mas você pode dar uma olhadinha se você já viu esse livro. Ou depois você pode me chamar, eu tento localizar aqui com calma e eu mando para você. Eu já queria até deixar aqui, porque de repente alguém gostaria de ver. Eu não vou conseguir ver rápido assim. Mas, enfim, tem aqui um exercício muito bacana, que é a carta do perdão. É bem legal, gente. E, ó, nem precisa... a ideia é escrever uma carta normal, não precisa mandar para a pessoa. É botar para fora, é uma escrita terapêutica, é uma outra forma de a gente trabalhar a terapia. Depois, o que ela pode fazer? Ela pode amassar, jogar fora, ela pode queimar, ela pode rasgar. A ideia é exatamente essa, né? Não é nem ela entregar, mas ela começar a colocar ali. Vocês podem começar juntos na sessão de terapia, você pode começar e pedir para que ela continue em casa, ou começar sozinha em casa, o que for melhor para ela. Ó, a Vera também falou que conhece, eu super recomendo, gente. Ele é um livro bem grande, olha a diferença de tamanho dele. Dá quase 2 da TCC no sentido físico, tá, gente? Mas em qualidade, os dois são incríveis, eu super recomendo. Tá bom? Ele depois, se você não localizar, me fala, tá? Ah, a gente tem um PDF do Detox Emocional para trabalhar a dependência emocional. É um caderno de atividades, com 30 atividades e mais um monte de coisa. Gente, quem quiser conhecer, depois também me chama que eu mando para vocês as explicações, tá bom? Certo, gente? Ó, a gente se vê. A gente está com algumas novidades que em breve eu vou compartilhar. Os nossos encontros eram quinzenais e eu acho que agora vai começar a ser semanais. A gente vai conseguir aproveitar mais ainda. Tô vendo. O link está aqui para se inscrever para o curso avançado. Você que quer avançar mesmo, ter essa rota, a gente chama de rota da terapia eficiente, que é desde a avaliação até o encerramento. Tem alunos aqui, se quiser, fique à vontade para comentar, sabe do que eu estou falando, né? Imagina, Eli, obrigada a você por estar aqui com a gente. Se quiser vir participar, vem. Hoje ainda é 17 de junho, até as 23h59. Vocês ganham, quem se inscrever ganha 5 mentoria. De repente, você que está na reprise, não deu tempo, né? Não tem problema, vem assim mesmo. Quem sabe numa próxima você vem para a mentoria, ou vem só para a mentoria. Quem quiser vir também só para a mentoria, pode vir. Só chamar a gente que a gente passa para vocês mais informações. O link está aqui no chat, tá bom? Imagina, Elizabeth, esses encontros são enriquecedores. Obrigada pelo carinho. E, se eu não me engano, semana que vem a gente está de volta com mais uma aula do grupo de estudos. Vou agora lá para os meus stories. Vou fazer o nosso quiz aqui da nossa aula, tá? São perguntas e respostas. Vou falar mais um pouquinho lá, deixar fixado do nosso curso. O link para você se inscrever, é só clicar em se inscrever. E a gente se vê a qualquer momento. Tá bom? Obrigada, Vera, pelo carinho. O curso é excelente. A Vera, para quem não conhece, é uma das nossas alunas. Sempre com a gente numa live esses dias aí, né? Depois vão lá conhecer. Ela tá lá no Instagram, lá ficou a reprise. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E bora lá pro Instagram e vamos ver lá quantas perguntas vocês conseguem acertar. Eu também participo, às vezes eu erro, tá? Eu falei isso, tem gente que não acredita. Acontece, gente. Beijo.